1 Crônicas, capítulo 28. Davi reuniu então em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os comandantes das 12 divisões do exército, os comandantes de 1.000 e de 100 do exército, os líderes encarregados de cuidar das propriedades e dos rebanhos do rei e seus filhos, todos os outros oficiais do palácio, os principais guerreiros e outros homens que tinham autoridade no reino. O rei Davi ficou em pé diante deles e disse a todos as seguintes palavras: Meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Era meu desejo construir uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, um lugar para nosso Deus morar. Fiz planos para construí-la, porém Deus me disse: Você não construirá uma casa em meu nome, porque você é homem de guerra e derramou muito sangue. Apesar disso, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu, dentre todos da família de meu pai, para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu a tribo de Judá, e dentre as famílias de Judá escolheu a família de meu pai. E dentre os filhos de meu pai, o Senhor se agradou de mim e me fez rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão para ficar em meu lugar, no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e os meus pátios, pois a ele escolhi como meu filho e eu serei o seu pai. E se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordens como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha fim. Aqui, diante de todo Israel, o povo de Deus e diante dos ouvidos do nosso Deus, declaro a todos: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, a fim de que possam manter a posse desta boa terra para deixá-la a seus filhos e netos. E assim eles vão governar esta terra para sempre. E você, Salomão, meu filho, procure conhecer o Deus de seu pai. Adore e sirva a esse Deus com um coração limpo e boa vontade de alma, porque o Senhor vê todos os corações e conhece todos os pensamentos e desejos. Se você procurar Deus, você o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Assim, seja muito cuidadoso, porque o Senhor escolheu você para construir esse templo santo. Seja forte e faça conforme ele manda. Então Davi entregou a Salomão a planta do templo e de tudo que ficava ao redor dele, os depósitos onde se guardavam os objetos de muito valor, as salas do andar de cima, as salas de dentro e o santuário, onde seria colocado o assento de misericórdia. Também entregou a Salomão as plantas do pátio externo, das salas de fora, dos espaços para depósitos do templo e das salas para as ofertas feitas por pessoas de grande importância, tudo o que o Espírito havia colocado em seu coração. O rei também entregou a Salomão as instruções a respeito do trabalho dos diversos grupos de sacerdotes e levitas no templo do Senhor e dos utensílios que seriam utilizados. Davi determinou o peso de ouro e prata para fazer os diversos utensílios que seriam utilizados, o peso de ouro necessário para o candelabro e das próprias lâmpadas, e o peso da prata que era necessária para fabricar os candelabros e as lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso de ouro para a mesa, da qual seriam colocados os pães da presença, e para as outras mesas de ouro, o peso da prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para fazer os garfos, para as bacias, para os copos e as taças de ouro, e o peso da prata para as tigelas. Por fim, o peso do ouro puro para o altar do incenso e para fazer os querubins com suas asas estendidas sobre a arca da aliança do Senhor. Cada parte desta planta, disse Davi a Salomão, me foi dada por escrito da mão do Senhor. Depois ele continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não fique com medo do tamanho da tarefa, nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará. Ele vai cuidar para que tudo no serviço do seu tempo termine bem. Os diversos grupos de sacerdotes e levitas sabem quais são as tarefas que se farão na casa de Deus, e você receberá ajuda de voluntários peritos em todo tipo de trabalho, e os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. E assim termina esse 28º capítulo, com todas as ordens de Davi para seu filho e para o seu povo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.